Platão, voltando para o livro 10, a gente vai retomar aquela estrutura bastante conhecida do Platão, de ele tentar entender, então, qual é a técnica que está envolvida nesse demiurgo específico, o demiurgo que produz imagens, seja ele o poeta, ou o escultor, ou o pintor. Quem é essa figura? Se o demiurgo que produz objetos já é colocado um pouco de lado, a gente tem que entender então qual é a técnica que domina esse obreiro que produz imagens. E o Platão começa com a sua figura de Sócrates dizendo assim, e se te dissesse que alguns obreiros sabem fazer camas, outros sabem fazer leitos, outros sabem fazer arreio, outros sabem fazer flautas, você acharia correto. Mas e se eu disser que existe um obreiro, um demiurgo, que é capaz de produzir tudo aquilo que existe no céu e na terra? O que você me diria desse homem? Esse homem é miraculoso, Sócrates. Costumamos também então dizer que há então os obreiros que produzem móveis, que têm mira ideia do móvel, segundo a qual um deles aponta leitos e outros mesas de que nos servimos, e assim para tudo mais. Porém, a ideia em si mesmo o obreiro não fabrica, como poderia. E cada obreiro é capaz de produzir leitos, móveis ou arreios, como a gente vai ver depois. E ainda assim é capaz de produzi-los, esses objetos, em relação a uma ideia que é externa ao objeto. É a ideia de cama que vem a ser cama no mundo. Existem múltiplas camas, mas existe uma ideia de cama, ou existem múltiplas coisas belas, mas existe um cerne do belo. É essa questão que está aqui também implicada no texto da República. Só que essa figura, esse homem miraculoso, esse demiurgo miraculoso, passo o próximo slide, esse homem miraculoso, extraordinário, que ele pergunta, quem é esse homem? Esse homem, dá também o nome de mestre ao seguinte atenção, qual? O que pode fazer tudo quanto faz particularmente cada obreiro? Fala de um homem extraordinário e miraculoso, Sócrates. Quem é esse homem? Esse homem, diz Sócrates, é o pintor. No próximo slide. O pintor, diz Sócrates, é como se fosse um homem com um espelho às costas. Ele te dá o céu, a terra, a cama, a cadeira, o sapato e o sapateiro, tudo o que você quiser. Ele é capaz de dar a você a imagem de tudo quanto existe no mundo. É um homem com espelho às costas. É exatamente o exemplo de Platão. Esse homem miraculoso, portanto, que é capaz de dar tudo, de produzir todas essas coisas, que tipo de artesão é esse homem? Então é exatamente a questão que o Sócrates vai tentar colocar agora. Assim, os leitos que são produzidos por aquele artesão que é capaz de fazer leitos, nos apresentam sobre três formas. Uma que se encontra na natureza, obra, segundo penso, de Deus. A ideia de cama, ou a ideia de belo, a ideia de justiça, é claro que o exemplo da cama parece um pouco banal, mas pense esse exemplo na questão do belo, do justo. Existe uma ideia de justo, que é uma ideia divina, e essa ideia de justo se multiplica em ações justas no mundo. De quem mais poderia ser? De ninguém, creio. Outra feita pelo carpinteiro. Sim, o carpinteiro, movido por essa ideia divina, por essa ideia de cama, produz uma cama. Melhor ou pior, dependendo da sua técnica. E é um outro ainda que é esse miraculoso, capaz de fazer tudo que todos os obreiros fazem, que é o pintor. E então existe uma terceira cama, que é a do pintor, não é assim mesmo? Ou seja, logo pintor, carpinteiro, Deus, eis aí os três mestres das três espécies de leitos. Eu tenho, portanto, uma hierarquia. E essa hierarquia, a gente vai ver aqui no nosso texto, o imitador, portanto, o pintor, o homem com espelho às costas, é aquele que produz o que se acha 3 pontos afastado da verdade. 3 pontos afastado da natureza. E o trecho aqui, o próximo. O carpinteiro, portanto, fabrica um exemplar, um múltiplo. Portanto, está no mesmo plano do belo de Hípias. A mulher, a concha, a colher, como diz o Hípias, essas coisas podem ser belas. O belo que apareceu na multiplicidade, o belo que é a bela moça, a bela égua, a bela panela, e o Hípias vai juntando exemplos. É o belo na multiplicidade, não significa que a moça não é bela, que a égua não é bela, que a panela não é bela. Elas só não são o belo. Né? E aí o próximo aqui o imitador, aquele que produz a imagem da bela moça, ele não está nem próximo à beleza que a moça, como intermediário, traz para o mundo. Logo, diz Sócrates, a arte de imitar está muito afastada da verdade.
sendo que por isso mesmo dá a impressão de poder fazer tudo, por só atingir parte mínima de cada coisa. Simples simulacro. A palavra simulacro é uma tradução para fasma, né? O pintor, digamos, é capaz de pintar um sapateiro, um carpinteiro ou qualquer outro artesão, sem conhecer absolutamente nada das respectivas profissões, tal como o poeta, que pode simular ser carpinteiro, ser pedreiro, ser general, ser mulher, ser ladrão. No entanto, se for bom pintor, com o retrato de um carpinteiro mostrado de longe, conseguirá enganar pelo menos crianças ou pessoas simples e levá-las a imaginar que se trata de um carpinteiro de verdade. Existe um outro exemplo que é muito interessante do Platão, parênteses, existe toda uma mitologia em torno de se Platão teria sido pintor, né? E o Pierre-Maxime Michaux, ele disse que provavelmente, porque ele conhecia muito sobre pintura, ele sabia das questões da pintura. E uma das questões que o Platão usa como metáfora para mostrar esse afastamento da verdade que a imagem carrega é a ideia de esquiografia. Esquiografia é a grafia da sombra, né? Esquiografia é quando você retrata as coisas em terceira dimensão. É a nossa noção de claro escuro, ou, muito aproximativamente, fazendo muitas mediações, uma certa pintura de perspectiva, que Platão acha absolutamente enganosa. Por quê? De longe, eu posso achar que ali tem terceira dimensão, quando não tem, é um cenário. Tem um pouco a questão que o Platão está trazendo aqui para nós. E no próximo slide, a gente traz novamente a questão. O que precisamos, por seguinte, verificar é se esses tais não se deixam enganar por imitadores, por não perceberem esses que se deixam enganar por espetáculos, como suas obras estão distanciadas 3 graus da realidade, sendo que todas elas são muito fáceis de fazer, por isso mesmo que seus autores não conhecem a verdade, só criam fantasmas, simulacros, fasma, de onde depois vai vir a palavra fantasia, né? Aquilo que não é a mímese fantástica, como vai dizer Platão. A mímese fantástica é a pior mímese, é aquela que simula a terceira dimensão, por exemplo, aquilo que não está lá de jeito nenhum. Não é o verdadeiro ser, é o fantasma e não o verdadeiro ser. E também, se o que dizem tem alguma substância, se os bons poetas conhecem de fato as coisas a respeito das quais o povo acha que eles falam bem. Essa é a questão central dessa parte do diálogo. Ou seja, vamos tentar precisar qual é a técnica do imitador, do mimetikos, daquele que é o demiurgo das imagens, o demiurgo da mímese, o demiurgo da imitação. E o próximo, eu trago aqui então para vocês a questão que está lá no Hípias, e eu vou falar até porque que eu trouxe, que eu acho bem interessante. O Hípias diz, no Hípias Maior, pense da seguinte maneira, Sócrates: se bem fabricado, esses objetos, a panela, por exemplo, será bela, mas não merece ser considerado belo quando comparado a uma égua, a uma jovem e a tantas outras coisas belas. Ou seja, uma panela é bela, mas ela não é bela como uma moça, nem como uma égua. E aí, o que saca o Sócrates para responder? Agora entendo, Hípias. Se fizer essa pergunta, eu deveria responder-lhe assim, porque o Sócrates está simulando que foi um amigo dele que perguntou para o Hípias. Então existe todo um jogo de mascaramento no texto do Platão também, que depois a gente comenta. Então eu digo assim para o meu amigo: desconheces o que bem diz Heráclito? Que o mais belo dos macacos é feio em comparação com a espécie humana? E a mais bela das panelas é feia comparada à espécie das moças, como diz Hípias, o sábio? Não é assim, Hípias. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque vocês sabem que Platão é muito mais próximo a uma forma de pensar do Parmênides, que é exatamente o autor que vai dizer que nós pensamos o que é. E o que é o que pode ser pensado. O mesmo é, e pensar, portanto, ser. E pensar o não ser é um engano. E exatamente Platão vai trabalhar tentando encontrar, a partir de Parmênides, um movimento de tentar conseguir entender o que é dizer o não ser e tentar capturar esse que diz o não ser, que é não só o miméticos, mas também o sofista, no seu próprio terreno. E agora, próximo slide. Agora eu vou para uma outra questão que também está no livro 10, que eu acho bem interessante. Platão vai falar, então, de 3 ordens de obreiros, de 3 ordens de técnicas, de três técnicas, e como elas se relacionam com a verdade. Então não é que todas as técnicas
são ao mesmo tempo colocadas de lado. As técnicas, elas têm uma relação com a verdade, porque elas estão na ordem da opinião. Elas são um certo tipo de conhecimento limitado, porque elas estão em contato com aquilo que é do mundo. Mas elas ainda têm um certo contato com a verdade. Então ele vai falar de 3 formas de técnica. Aquela que se serve do objeto, a que fabrica o objeto e a que imita o objeto. Aquela que se serve do objeto, o exemplo dele, é a do flautista, o músico. Ele tem a técnica superior, porque ele sabe a finalidade do objeto. Ele tem, portanto, em relação ao objeto, a sua causalidade final. Eu sei para que serve a flauta e eu tiro da flauta aquilo que é a alma da flauta. O luthier, o obreiro, ele ouve o músico e constrói a flauta. O pintor ouve o músico, vê a flauta do obreiro e pinta esse objeto. Ou seja, mesmo na ordem da técnica, da opinião, mesmo na ordem daquilo que tem um certo contato com o não ser, aquele que imita o objeto, ele está no nível mais baixo. Passa a próxima. A ciência do objeto. Esse é outro exemplo do Platão. O cavaleiro possui a ciência de como deve ser um arreio. O flautista possui a ciência de como deve ser uma boa flauta. Conhecimento de nível superior, pois conhece o objeto em seu uso, em sua essência como objeto. Evidentemente, parênteses, o Naquet vai discutir isso, o Vernon também nesse livro Trabalho e Escravidão na Grécia Antiga, vai aqui todo um preconceito e uma forma de pensar o trabalho manual. Né? O trabalho manual ele é inferior, mesmo na ordem das técnicas, àquele que se serve do objeto. O cavaleiro é superior ao ferreiro, que produz o arreio. E o terceiro momento, o fabricante ouve do conhecedor essa ciência do objeto e o fabrica, sem entretanto ser ele capaz de conhecer o objeto em seu pleno uso. Um conhecimento intermediário, um conhecimento que se mistura com saber e ignorância, uma opinião. Eu sei algo sobre algo. Eu não sei tudo desse objeto, mas eu sei algo sobre algo, portanto eu tenho um saber meão entre o ser e o nada, né? O ser e o não ser. Agora, o nosso querido pintor, no próximo, o imitador não disporá nem do conhecimento, nem da opinião certa com respeito à beleza ou utilidade daquilo que imita? Parece que não. Quão extraordinário nesse caso deve ser a sabedoria do imitador sobre os temas de sua composição. Ele não sabe usar, ele não sabe fazer, ele só sabe imitar. O conhecimento do imitador, o miméticos, que é o pintor, que é o poeta, mas é também o sofista, ele não tem nenhum tipo de ser. Ele é o total não ser. E o próximo. Mas em toda essa variedade de situações, o homem estará em harmonia consigo mesmo ou dar-se-á assim? Como no domínio da visão havia nele oposição e conflito de opiniões acerca dos mesmos objetos, assim também nas suas ações ele se encontra em discórdia e luta consigo mesmo. E agora me ocorre que a respeito desse ponto não é necessário chegarmos a nenhum acordo, pois isso mesmo já fizemos há pouco, quando admitimos que em nossa alma pululam as contradições e que essas se manifestam simultaneamente. Ou seja, se o homem não sabe se aquilo que ele está vendo, se aquilo que ele está ouvindo, se aquele objeto que está pintado é ou não é, e se na alma pululam contradições, qual é a importância e qual o poder desses objetos na cidade? É um pouco essa questão platônica. Como esses objetos incidem sobre a alma dos seus espectadores, se eles não têm o domínio daquilo que é a verdade. Se eu não sei o que é o belo, como que as imagens belas atuam em mim? E elas atuam, diz Platão, na corda mais fraca, que é a corda das paixões. Essa questão eu vou deixar aqui para vocês como último slide da nossa apresentação. A gente vai ver depois no texto do Aristóteles, como ele vai trabalhar exatamente a partir desses elementos que Platão coloca para nós. Obrigada, esse então é o nosso primeiro vídeo do módulo 2 e ficamos aqui. Tchau!